começando o programa Eu Quero Ver, que mostra a luta dos trabalhadores aqui no estado de Alagoas. E o programa de hoje começa mostrando a segunda edição da Feira Agrária do Movimento Via do Trabalho. A nossa equipe esteve lá e acompanhou tudo. Olha a promoção da laranja lima. Ela é doce igual mel. Que chupada essa laranja vai pro céu. João Ferreira mora em um assentamento em Murici e, mais uma vez, está participando da Feira Agrária do Movimento Via do Trabalho. Esta é a segunda edição do evento. Já por enquanto tá tudo acabando. Nós não temos mais o que fazer, né? Que a feira já tá indo embora. A mercadoria tá ficando mais pouca. E é o que o senhor tá vendo aí, ó. As mercadorias tá ótima e tem uma boa saída. Então tá vendendo muito. Tá vendendo bem. É boa? Muito boa. Doce que só mel mesmo. Tá certa a palavra que ele disse. Vai pro céu. Eu não, espero, né? Agora... Com certeza. Este ano estão participando do evento cerca de 100 feirantes que vêm de várias regiões do estado. E é possível encontrar de tudo: artesanato, frutas de todos os tipos, além de ovos, feijão verde, mel de abelha e até animais, como galinha de capoeira, pato e carneiro. Tá vendendo muito? Tá vendendo bastante, graças a Deus. O que a senhora comprou? Comprei banana comprida, comprei banana maçã, comprei laranja lima, milho já assado, aqui docinho, e vou procurar pé de moleque feito na hora. Além da tradicional feira, o evento também conta com um restaurante que vende comidas típicas e um palco montado onde acontecem apresentações culturais durante a noite. Toda noite nós temos duas atrações. Tem forró, tem apresentação teatral. Ontem mesmo nós tivemos o boi, tivemos forró, de vários locais isso também, mas sempre deixando que o pessoal seja o pessoal da nossa terra, que nós estamos nos prestigiando com o povo da nossa terra e mostrar também para o povo que o Sem Terra não é só o que dizem. O Sem Terra está aqui para produzir, plantar e colher, né? Porque a gente sabe, se o campo não planta, a cidade não janta. O Movimento Via do Trabalho estima que mais de 5.000 pessoas devam passar nessa segunda edição da feira. Além de oferecer alimentos sem agrotóxicos, o evento também traz à tona a discussão da importância da reforma agrária para o homem do campo e da cidade. A feira mostra, de fato, para nós, para o povo, da população que nos apoia, o outro lado da reforma agrária. A gente deixa as caminhadas, as ocupações, as lutas, as pressões nos centros urbanos para mostrar o que a gente tem de melhor, que é a produção saudável para abastecer o povo de Alagoas e do Brasil, especialmente aqui em Maceió nesse momento. E essa feira, de fato, é importante, tanto para o movimento como para a sociedade, né? Já foram, até agora, nesse momento, vendidos mais de 50 mil quilos de alimento diverso, desde a criação da galinha, o carneiro, a macaxeira, o inhame e o feijão e também a tapioca. O público é grande, né? Os 3 dias aqui, a perspectiva nossa é mais de 5.000 pessoas passando, visitando, comprando, porque além da feira tem atrações culturais. São artistas da terra, forró, pé de serra, MPB e muito mais para o povo, além de comprar, curtir, tomar aquele refrigerante, aquela cervejinha bem gelada. A Via do Trabalho é um movimento que está presente hoje em 10 estados no Brasil, defendendo uma nova forma de desenvolvimento da agricultura familiar e da reforma agrária. A nossa organização sabe que foi fundamental esse novo período de alavancagem da luta agrária no Brasil, desde principalmente do governo Lula e Dilma, mas a gente considera que é fundamental repensar esse modelo que está implantado, uma vez que, segundo é nosso entendimento, a reforma agrária ela precisa ser equivalente em potência socioeconômica ao que é o agronegócio. Então, um país que já tem desapropriado cerca de 86 milhões de hectares não pode ter camponeses pobres dentro dessas áreas. Temos que gerar riqueza, porque a riqueza é que permite você ter maior influência sobre a economia do país. E é isso que a Via do Trabalho defende em nível nacional. E a presidente do Sinteal, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Alagoas, Consuelo Correia,
falou com a nossa equipe sobre a campanha salarial dos servidores municipais da educação. Como é que está a situação da greve dos servidores da educação municipal? Nós continuamos em greve, a categoria ontem, sabiamente, encaminhou, juntamente com essa diretoria, para a manutenção da greve, até porque não foi apresentada nenhuma proposta por parte do senhor prefeito. A nossa database é janeiro e, até então, não tem nenhum percentual apresentado, apenas diálogo, conversa, que não enche barriga da classe trabalhadora. Então, sabiamente, foi encaminhado, deliberado que a manutenção da greve continua até dia 13, quando o prefeito, segundo ele, dia 17, sentará conosco e apresentará uma proposta. Dia 14, a gente realiza uma nova assembleia para avaliar o percentual apresentado. E quem também está em campanha salarial são os jornalistas. A nossa equipe entrevistou a diretora do Sindjornal, Elida Miranda. Elida, como é que está a campanha salarial dos jornalistas? Bom, a categoria dos jornalistas em Alagoas está em campanha salarial. A nossa data base é 1º de maio, mas nós já iniciamos a nossa luta, né, com o lema "O trabalho do jornalista vale mais". Nós, no último dia 28, organizamos o luto da categoria, que teve ampla adesão. Mais de 400 jornalistas foram trabalhar utilizando vestimentas pretas ou utilizando a nossa fitinha preta, né, e colocando também a interação nas redes sociais, mostrando para a classe patronal que a categoria não aceita essa proposta absurda. Nem mesmo a reposição do índice da inflação os patrões da comunicação querem garantir. Então a gente diz não. Na última quarta-feira entramos com o dissídio coletivo e estamos também fazendo a nossa pressão social para sensibilizar o Poder Judiciário e que o Poder Judiciário garanta o mínimo, que é pelo menos a reposição do índice inflacionário. Essa é a nossa luta e estamos confiantes de que vamos ter um bom resultado para a categoria. O presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado de Alagoas, Jorge Venerando, falou sobre a ameaça da possível aprovação da PEC 412. Ele explicou para a gente por que é que o sindicato é contra a PEC. A PEC 412, a PEC da chantagem, é uma proposta de emenda constitucional que os delegados da Polícia Federal estão defendendo. Eles querem ter mais poder. Eles falam que é a PEC da autonomia. Nós dizemos que é a PEC da chantagem, porque eles estão, segundo as denúncias do Radar e as denúncias de vários outros órgãos de imprensa, tem alguns delegados procurando os parlamentares e dizendo para eles que essa PEC é uma PEC da autonomia, e não é. Eles estão ameaçando parlamentares, estão tentando chantagear parlamentares para aprovar uma proposta que vai dar a eles mais poder, que vai impedir o controle externo do Ministério Público sobre a Polícia Federal, que vai dar a eles o poder para que eles possam mudar cargos, criar cargos, extinguir cargos, vai dar a eles poderes para fazer a mudança, qualquer que seja na Polícia Federal, por uma via transversa, sem o controle do Congresso Nacional. Então o que eles querem é a luta pelo poder. Eles querem se transformar num quarto poder. Se eles aprovarem esta PEC, essa PEC 412, os parlamentares estarão refém do poder que os delegados têm. Então eles só vão fazer a investigação seletiva, só vão investigar aquilo que eles querem. Então não vão ter nenhum controle, nenhuma polícia no mundo, nem a Scotland Yard, nem o FBI, nem o DEA, no mundo nenhuma polícia tem
autonomia financeira, orçamentária e administrativa. Nem as Forças Armadas tiveram ou têm esse poder. A sociedade, os parlamentares, o movimento sindical tem que ficar muito atento. Essa PEC 412 nós somos contra. Só os delegados defendem ela. Os agentes, os escrivães, os papiloscopistas e os peritos, os servidores administrativos, todos nós somos contra, porque nós queremos uma polícia democrática, nós defendemos o país, nós defendemos a nação brasileira. Nós não queremos que seja trazido para o Brasil um modelo de Gestapo do Piniquim. Por isso nós somos contra a PEC 412. O diretor do Sinduneal, Alexandre Padilha, conversou com a nossa equipe sobre as negociações com o governo após o ato que aconteceu há 2 semanas. Na verdade ficou pendente tudo, né? O governador assinou uma carta de intenções conosco, com 12 pontos, que incluía a contratação dos professores concursados, incluía aumento de recursos para a universidade, incluía autonomia universitária, dentre diversos outros pontos. E, na verdade, o governador Renan Filho não atendeu absolutamente a nada. Ele ainda não disse a que veio com relação à educação para esse estado, né? Disse ele na campanha que a educação era a sua pauta principal de campanha e sua meta fundamental de gestão, e ele não mostrou nada a respeito disso, entendeu? Até agora, a UNEAL está sendo absolutamente sucateada, uma instituição que desempenha um papel fundamental no estado de Alagoas, no que se refere à formação de professores, a formação de um quadro qualificado para atender a demanda da carência de professores para as escolas da rede pública de Alagoas, e o governador Renan Filho até agora não disse a que veio, entendeu? Nós estamos em estado de mobilização, na verdade um estado de pré-greve, né? Aguardando uma sinalização mínima de compromisso com a educação superior nesse estado, né? Isso não é um favor, entendeu? Nós não estamos pedindo migalhas ao governador. É um investimento, porque a partir desse investimento mínimo, ele vai ter mão de obra qualificada para atender a demanda das escolas públicas, que vai prestar um serviço fundamental ao estado de Alagoas, e o governador não atendeu absolutamente nada. A instituição está sucateada, sem nomear esses professores, esses 50 professores aprovados. Quando a instituição perdeu 100 professores concursados por não ter um plano de cargos e salários, por não ter uma condição mínima de trabalho, é uma condição sine qua non e mínima para que a instituição funcione, pelo menos ministrando as disciplinas regulares dos cursos. Sem esse efetivo de 50 professores, a maioria dos cursos, 80% dos cursos, vão ficar com metade da sua oferta de disciplinas. Isso é uma situação absolutamente insustentável e a instituição vai paralisar as suas atividades caso isso aconteça. A nossa equipe entrevistou José Álvaro Cardoso. Ele é economista e técnico do DIEESE. Ele falou sobre a 10ª Jornada Nacional de Debates. O evento, que é nacional, aconteceu aqui em Alagoas mês passado. A 10ª Jornada é um evento que o DIEESE está fazendo a nível de Brasil. Nós estamos realizando isso nos 26 estados da federação, mais o Distrito Federal. E o objetivo da jornada é atualizar o debate sobre conjuntura, ver todos esses elementos, principalmente na área de economia, que é a praia do DIEESE, que estão ocorrendo na conjuntura nacional, e verificar os desdobramentos desses elementos sobre a negociação coletiva. Ou talvez a ação mais importante que os sindicatos desenvolvem no país todo é a negociação coletiva. Então é fundamental para as entidades sindicais fazer a discussão de conjuntura, mas principalmente focando na questão da negociação coletiva. Como o DIEESE é uma instituição de assessoria às entidades sindicais, então a gente exerce esse papel de conduzir, de coordenar esse debate.
Não só a questão da negociação por parte da economia, né, da economia, mas também a questão política também vai ser debatida? Na prática, sim, porque é muito difícil, do ponto de vista prático, né, real, separar economia e política. Né? O que acontece? O DIEESE é uma instituição de assessoria econômica. Então, por exemplo, os debates políticos, os posicionamentos políticos, isso o DIEESE deixa para as centrais. A nossa função não é essa, a nossa função é de assessorar, subsidiar, trazer elementos para os sindicatos para eles enfrentarem essa questão econômica, né? Ou seja, inflação, emprego, nível de crescimento e assim por diante. Mas é muito difícil na prática fazer uma separação entre política e economia. Por quê? Porque as decisões econômicas, no fundo, são decisões políticas. Por exemplo, quando o governo brasileiro faz com que a taxa de juros no Brasil seja maior do mundo em termos reais, mais de 5% em termos reais, isso é uma decisão econômica, obviamente, que passa por tecnicalidades, mas é uma decisão política ao final. Qual o principal ponto, os principais pontos que você destacaria que está sendo discutido? Olha, um aspecto fundamental que a gente vem discutindo é a questão da economia internacional. É muito difícil hoje se fazer um debate de conjuntura sem levar em conta, por exemplo, o fato de que a economia mundial está patinando do ponto de vista do crescimento. A partir da crise de 2008, várias partes do mundo não se recuperaram dessa crise. Por exemplo, a Europa está no 7º ano seguido de estagnação econômica. Então, conjuntura internacional, vamos discutir nível de crescimento no Brasil, porque o nosso país está com um problema hoje, que é o baixo nível de crescimento, né? A gente tem uma taxa de desemprego baixa, a menor da história. Temos uma inflação sob controle, apesar de que deu uma elevada também nos últimos 12 meses. Mas nós temos um problema que é o seguinte, a economia está andando de lado, um crescimento muito baixo. Isso tem reflexo nas negociações. Isso tem um grande reflexo nas negociações, porque a própria obtenção de ganho real, por exemplo, que é uma das... geralmente é a principal meta dos sindicatos na campanha salarial, o ganho real está sendo difícil, está sendo obtido, mas com dificuldades, exatamente porque a economia está patinando. Felizmente, esse fenômeno do baixo crescimento não atingiu o mercado de trabalho. Nós estamos, como eu falei antes, na melhor situação do mercado de trabalho da história do Brasil. Em algumas regiões, inclusive, como no meu estado, que é Santa Catarina, com pleno emprego. Isso é inédito na história do Brasil, nunca se conseguiu isso. Então é isso que está, digamos, segurando a peteca das famílias, dos trabalhadores brasileiros. Mas é uma situação que pode mudar, na medida em que o país não consegue arrancar, em termos de crescimento, aumentar o seu nível de crescimento, tu pode ter um reflexo sobre emprego e renda. Então esses, dito em poucas palavras, são os principais temas que a gente deve discutir hoje aqui durante a manhã. PL 4330, os impactos sendo também discutidos? Sem dúvida, esse eu acho que é um elemento central no debate sobre conjuntura. Se de fato for aprovado no Senado e depois sancionado isso pelo Executivo, tomara que não aconteça, mas se for sancionado e se tornar de fato uma lei, a tendência desse projeto de lei alterar profundamente as relações de trabalho no nosso país, eu avalio assim. A gente sabe que a terceirização ela pode ser útil e pode ser positiva se ela for adotada nas atividades meio das empresas, como por exemplo na vigilância, no setor de alimentação, no setor de limpeza. Aliás, o Brasil já tem 12 milhões de pessoas terceirizadas que trabalham nesses setores. O grande problema é que a lei traz a possibilidade de as empresas adotarem a terceirização no seu trabalho fim. Então, por exemplo, eu como economista do DIEESE, o DIEESE ao invés de me contratar, ele pode contratar de uma outra empresa, ou seja, eu ser um trabalhador terceirizado e essa empresa locar, digamos assim, ceder economistas para tudo que é instituição. Isso seria, eu acho, um negócio, se for aprovado, desastroso do ponto de vista salarial, porque a experiência que a gente tem é de que os trabalhadores terceirizados ganham 25% em média a menos do que os demais trabalhadores, mesmo fazendo a mesma função. Do ponto de vista das condições de trabalho, que são muito mais precárias. Por exemplo, a rotatividade no emprego entre os terceirizados é muito mais elevada do que a média
sociedade. Então, realmente, eu diria que é um desafio e uma ameaça bastante grande para o movimento sindical. Caso seja aprovada do jeito que está, eu acho que a tendência é de fazer um estrago razoável nos próximos anos no mundo do trabalho. Então, nos preocupa muito e certamente vai ser discutido aqui hoje durante a manhã. E o programa Eu Quero Ver desta semana fica por aqui. Quem quiser rever as nossas reportagens pode acessar a nossa página no YouTube, youtube.com/tvcommaceió. Vocês também podem curtir a nossa página no Facebook. Quem quiser enviar críticas e sugestões de pauta, pode enviar para o nosso e-mail, tvcommaceió@gmail.com. Tenham todos uma boa semana e até a próxima.